Introdução: o poder silencioso de ser escolhido. Há uma verdade silenciosa que poucos param para perceber. Atração não é uma corrida, nem uma competição de charme. É um encontro silencioso de energias, uma calma, outra em busca. Em um mundo onde tantos tentam chamar a atenção, o homem raro é aquele que se mantém sereno, despreocupado e ancorado em si mesmo. E essa quietude é o que a atrai. Uma mulher não escolhe com pressa. Ela observa como você se comporta quando ninguém está olhando, como você reage à atenção, como você se mantém em silêncio. Enquanto os outros perseguem sua atenção, ela percebe aquele que não o faz. Há algo silenciosamente magnético em um homem que não se deixa abalar pelo barulho ao seu redor. Um homem cuja paz não pode ser negociada. Não se trata de estratégia ou manipulação. Trata-se de compreender a natureza humana e a sua própria. A psicologia feminina, em sua essência, valoriza a segurança, a autenticidade e a estabilidade emocional. Essas não são coisas que você realiza, são coisas em que você se torna. E uma vez que você entende isso, você para de tentar ser escolhida. Você começa a viver de tal maneira que ser escolhida se torna inevitável. O estoicismo ensina que não podemos controlar as escolhas dos outros, apenas o nosso próprio caráter, pensamentos e ações. Então a questão muda. Não como faço para que ela me escolha, mas como me torno o tipo de homem digno de ser escolhido, quer ela perceba ou não. Há força na contenção, profundidade na calma e um poder silencioso em manter os pés no chão enquanto os outros se apressam. A mulher que valoriza a verdade verá isso. A mulher que valoriza a paz sentirá isso. Nos próximos momentos, abordaremos 10 princípios simples, porém atemporais. Não de sedução, mas de compreensão. Lições que revelam por que a quietude muitas vezes fala mais alto que o desejo. E por que o homem que não precisa ser escolhido muitas vezes acaba sendo aquele que o é. Então respire fundo. Saia do barulho. Porque o que se segue não é sobre conquistar alguém. É sobre se tornar alguém. 1. A natureza da escolha. Escolha, em sua essência, é liberdade. E liberdade não pode ser forçada. Tentar controlar a decisão de outra pessoa é lutar contra a ordem natural das coisas. A escolha de uma mulher não é algo que se conquista por meio de esforço ou persuasão, mas algo que surge quando sua presença se alinha com o que o espírito dela silenciosamente busca: paz, confiança e verdade. O estoicismo nos lembra que a harmonia surge quando aceitamos o que está além do nosso controle. No amor, isso significa compreender que nenhuma quantidade de desejo pode dobrar a vontade do outro. O sábio não persegue. Ele entende que, para ser escolhido, deve primeiro aprender a se contentar consigo mesmo. Seu valor não depende da afeição alheia, mas de seu próprio comprometimento com a virtude e o equilíbrio. Imagine um homem que conhece alguém extraordinária, gentil, bonita, cativante. Ela tem muitos pretendentes, cada um ansioso para impressioná-la com charme e atenção. Mas ele permanece firme. Ele escuta mais do que fala. Ele valoriza o tempo dela sem exigi-lo. Quando ela se aproxima, ele acolhe sua presença. Quando ela se afasta, ele não entra em pânico. Em sua aceitação calma, ela sente algo raro: segurança. Não a segurança do controle, mas a segurança de ser vista sem pressão. Essa é a natureza da escolha. Ela flui naturalmente em direção à paz, não à tensão. Quando uma mulher percebe disciplina em suas emoções, ela sente a tranquilidade reconfortante de que sua felicidade não depende da aprovação dela. Esse distanciamento, não frieza, mas liberdade interior, é profundamente atraente. Mostra que você se move a partir do respeito próprio, não do desejo. Um homem estoico pratica isso por meio da resiliência. Ele pode sentir anseio, mas não se deixa dominar por ele. Ele aceita o resultado, escolhido ou não, com tranquilidade. Para ele, a verdadeira vitória não está em ser selecionado, mas em manter a harmonia em meio à incerteza. Quando você incorpora essa estabilidade, algo sutil muda. Você para de buscar o exterior e sua calma começa a atrair os outros para dentro. Você se torna como água parada, límpida, reflexiva e livre de turbulências. E nessa quietude, a escolha acontece naturalmente. A verdade é simples: a mulher que escolhe a paz sempre será atraída pelo homem que a vive. 2. A calma.
Dentro da confiança. Confiança é frequentemente confundida com barulho, uma demonstração de certeza, um esforço para provar força. Mas a verdadeira confiança, aquela que perdura silenciosamente e atrai gentilmente, não precisa de performance. Ela repousa na calma. É a quietude de um homem que se conhece e não precisa se declarar. Um homem estoico entende que confiança não se trata de controlar os resultados, mas de dominar sua resposta a eles. Ele se mantém firme, não porque espera que tudo aconteça como quer, mas porque confia em sua capacidade de manter a compostura quando as coisas não acontecem. Essa segurança silenciosa fala mais do que palavras, porque vem da disciplina, da prática diária de ordem interior e contenção. Imagine um homem sentado em frente a uma mulher que faz seu coração disparar. Outros podem ficar nervosos ou se explicar demais, tentando parecer interessantes. Mas ele faz algo raro. Ele escuta com atenção genuína. Ele não se apressa em preencher o silêncio ou em demonstrar charme. Sua calma cria espaço, e nesse espaço, a conexão cresce. Ela sente a compostura dele não como distância, mas como presença. Esse é o paradoxo da confiança calma. Não se trata de estar no controle, mas de não se deixar abalar pela necessidade de controlar. Esse tipo de estabilidade não pode ser fingido. Ela vem de viver em harmonia consigo mesmo, alinhando suas ações com seus valores e suas palavras com sua verdade. Quando sua vida flui da integridade, você não precisa tentar parecer confiante. Sua paz revela isso para você. O desejo muitas vezes nos sussurra que precisamos fazer mais, provar mais, falar mais. Mas a sabedoria ensina a contenção. A verdadeira confiança se expressa na disciplina de parar, respirar, deixar as coisas se desenrolarem naturalmente. Nessa contenção reside uma forma silenciosa de força, uma força na qual os outros confiam instintivamente. As mulheres, por natureza, sentem estabilidade emocional. Elas não são atraídas pelo barulho, mas pelo equilíbrio. Quando sua energia permanece tranquila, mesmo na incerteza, isso mostra que sua felicidade não é frágil. E isso é profundamente reconfortante. Confiança, portanto, não é uma demonstração de ousadia, mas um ato de entrega, a aceitação de que o que é destinado a você não precisará ser perseguido. Viver dessa maneira é incorporar a liberdade, calmo, contido e maravilhosamente à vontade com o que quer que aconteça. 3. O que as mulheres realmente notam? Quando todo o barulho desaparece, o que realmente chama a atenção de uma mulher não é a aparência ou o status, mas o ritmo tranquilo do mundo interior de um homem. Ela percebe o que não é dito, a calma e a firmeza por trás das suas palavras, a razão que guia suas reações, a paz que reside sob sua expressão. A sabedoria estoica nos lembra que a essência da atração não reside no que demonstramos, mas em quem somos quando não estamos mais atuando. A virtude e a razão se revelam não pelo esforço, mas pela consistência silenciosa da ação. Um homem que vive em alinhamento com seus valores carrega consigo uma certa harmonia, e essa harmonia é mais sentida do que vista. As mulheres sentem esse equilíbrio intuitivamente. Elas são atraídas pelo homem que age com propósito, mas não com urgência, que ouve sem impaciência e que se mantém firme sem resistência. Sua calma não vem da indiferença, mas da aceitação, a compreensão de que a conexão não pode ser forçada, apenas permitida a crescer. Desapego nesse sentido não é frieza, é liberdade. A liberdade de se importar sem se apegar, de amar sem perder o centro. Um homem estoico pratica a disciplina não para parecer forte, mas para preservar sua paz interior. Essa paz se torna um convite silencioso, um espaço onde a confiança pode respirar. A resiliência também desempenha seu papel. A vida traz rejeição, incerteza e mudança. Mas o homem, enraizado na razão, aceita tudo isso com tranquilidade. Sua firmeza sob o peso da vida revela uma profundidade que as palavras não conseguem expressar. No fim das contas, o que as mulheres realmente percebem não é o esforço para serem escolhidas, mas a naturalidade de alguém que vive em harmonia entre mente e coração. Tal homem não corre atrás de afeição. Ele a atrai naturalmente por estar em paz consigo mesmo. 4. O poder silencioso do controle emocional.
Muitas pessoas confundem controle emocional com supressão, como se calma significasse não sentir nada. Mas o estoicismo ensina algo mais gentil e verdadeiro. Sentir profundamente, mas permanecer guiado pela razão. As emoções fazem parte da nossa natureza humana. A disciplina não está em negá-las, mas em dominar a maneira como respondemos a elas. Quando a atração desperta, é fácil ficar inquieto, pensar demais, reagir, buscar validação. A mente começa a perseguir resultados, esquecendo que a paz se encontra na aceitação, não no controle. Os estoicos nos lembravam que o mundo fora da nossa mente nunca é totalmente nosso. O que nos pertence é como escolhemos pensar, falar e agir dentro dele. Muitas vezes deixamos o desejo tomar conta, respondendo rápido demais, nos preocupando com o que os outros pensam ou interpretando o silêncio como rejeição. No entanto, tudo isso reflete apenas uma falta de equilíbrio interior. Controle emocional não significa parecer forte, significa estar livre da necessidade de provar força. Quando você se mantém calmo, não por orgulho, mas por compreensão, você começa a agir com clareza em vez de impulsividade. Essa calma não silencia a emoção, ela a refina. A raiva se transforma em compreensão. A ansiedade se acalma e se transforma em paciência. A excitação se aprofunda em apreciação. Cada sentimento, quando confrontado com a consciência, torna-se um professor. No amor e na atração, essa maestria se torna magnética. Uma mulher pode não saber por que se sente atraída por um homem que responde com serenidade e compostura, mas sente algo firme nele, algo que não vacila. Essa firmeza não é desempenho, é paz. Controlar a emoção não é aprisionar o coração, é dar-lhe forma e direção, deixá-la servir a razão em vez de governá-la. Nessa harmonia, amor e liberdade podem coexistir. 5. Presença acima do desempenho. No silêncio entre as palavras, a verdadeira conexão começa. Muitos tentam impressionar dizendo as coisas certas, demonstrando confiança ou exibindo charme. No entanto, o que realmente toca a outra pessoa não é a performance, é a presença. A presença não tem roteiro. É o simples ato de estar totalmente onde você está, com atenção calma e consciência aberta. Os estoicos valorizavam isso profundamente. Ensinavam que cada momento merece a sua presença completa, pois é a única coisa que você realmente possui. Quando sua mente está dispersa, buscando o que pode acontecer ou o que já passou, você perde a harmonia que o torna real no momento. A presença restaura essa harmonia. É um ato de disciplina, um retorno à simplicidade. Um homem presente escuta sem esperar para responder. Ele percebe sem julgar. Ele permite que o silêncio respire, em vez de preenchê-lo com ruído. Esse tipo de atenção não pode ser fingido, e nem precisa ser. É o resultado natural de uma mente calma. Uma mente que não é regida pelo desejo de impressionar, mas pela intenção de compreender. O desempenho, por outro lado, está enraizado no medo. O medo de não ser suficiente. Ele te desequilibra, fazendo com que suas ações pareçam tensas ou incertas. A presença te liberta disso. Ela permite que você seja visto como você é, sem esforço ou disfarce. No amor e na atração, a presença se torna uma linguagem própria e silenciosa. Ela comunica cuidado sem palavras, respeito sem promessas e interesse sem pressão. Uma mulher sente isso imediatamente, a firmeza de alguém que não finge ser mais, mas que de alguma forma se sente completo. Viver com presença é mover-se em tranquilidade. Não se trata de se destacar, trata-se de permanecer parado em um mundo que não para de se mover. 6. O valor do mistério e do espaço. Há uma sabedoria silenciosa em compreender que a proximidade precisa de espaço para respirar. Em tempos em que a comunicação constante parece necessária, é fácil esquecer que a atração é alimentada tanto pela distância quanto pela conexão. Os estoicos ensinavam que o equilíbrio é a raiz da harmonia, e nos relacionamentos, esse equilíbrio se encontra em saber quando ceder e quando recuar. Mistério não é brincar ou esconder a verdade. É a profundidade natural que se forma quando você não se apressa em expor cada pensamento ou emoção. Um homem calmo fala honestamente, mas sem exageros. Ele permite que o silêncio exista sem medo, e nesse silêncio, os outros começam a sentir curiosidade,
não a curiosidade da confusão, mas da admiração silenciosa. O espaço permite que ambas as pessoas retornem a si mesmas. Ele nos lembra que o afeto não pode crescer em exposição constante. Assim como os olhos precisam de descanso para apreciar a beleza novamente, o coração precisa de uma pausa para sentir uma conexão profunda. A prática estoica do desapego ensina esse equilíbrio: cuidar sem se apegar, estar presente sem possuir. Quando você se apega demais à atenção de alguém, ela se esvai. Mas quando você permite que as coisas se desenrolem livremente, a harmonia cria raízes. O espaço comunica confiança. Confiança de que o que é real não precisa ser controlado. Mistério, portanto, não é ocultação, mas contenção. A disciplina para se revelar gradualmente, com propósito e sinceridade. No amor, isso cria um ritmo tranquilo. Proximidade seguida de quietude, conexão equilibrada pela solidão. Ambos são necessários, e ambos são belos. O homem estoico compreende esse fluxo. Ele valoriza a paz em vez da segurança, a profundidade em vez da exibição constante. E em sua calma contenção, ele se torna magnético, não porque se esconde, mas porque honra a verdade silenciosa de que o amor, como a mente, floresce na liberdade. 7. Força no propósito. Há uma certa força calma em um homem que sabe por que acorda todas as manhãs. O propósito dá direção à energia, clareza às emoções e significado às menores ações. Sem ele, ficamos à deriva, facilmente influenciados pelo desejo, pela comparação ou pelas opiniões dos outros. Com ele, a vida adquire uma estabilidade tranquila que nenhuma aprovação externa pode proporcionar. Uma vida estoica é guiada por princípios e não por impulsos. Ela se move com disciplina, moldada pela convicção interior em vez das circunstâncias. Quando um homem vive de acordo com seu propósito, ele não precisa mais buscar validação, pois suas ações já estão enraizadas em algo maior do que ele mesmo. Essa firmeza é profundamente sentida por aqueles ao seu redor. As mulheres também percebem essa força. Não é o tipo barulhento que exige reconhecimento, mas o tipo calmo que comunica direção. Um homem que segue seu propósito não se perde em busca de afeição. Ele doa seu tempo e cuidado livremente, mas nunca à custa de sua integridade. Seu foco permanece ancorado em seu caminho, e essa determinação silenciosa inspira confiança. O propósito também traz resiliência. Quando confrontado com rejeição, incerteza ou perda, ele mantém você com os pés no chão. Em vez de buscar conforto na aprovação externa, você retorna à sua base, à sua razão, à sua disciplina, à sua paz. Esta é a essência da liberdade estoica. Permanecer interiormente estável, não importa o que aconteça fora de você. Quando você vive com propósito, a atração se torna natural. As pessoas são atraídas por aqueles que se movem com uma certeza silenciosa, que agem com clareza em vez de confusão. Não é o que você diz ou faz para impressionar. É a ordem silenciosa da sua vida que fala por você. A verdadeira força não está na dominação, mas na direção. E o homem que trilha seu caminho com calma, virtude e paciência raramente precisa ser escolhido. Ele é simplesmente reconhecido. 8. A linguagem do respeito. O respeito é uma linguagem silenciosa, que não grita, não persuade, nem exige. Expressa-se pela presença, pela paciência e pela disciplina de tratar o outro com cuidado, mesmo quando as emoções estão à flor da pele. O estoicismo ensina que a virtude não se demonstra pelo que dizemos, mas pela forma como agimos quando nossos sentimentos são despertados. O respeito, portanto, é a forma mais elevada de inteligência emocional. Respeitar uma mulher é vê-la com clareza, não como um reflexo dos seus desejos, mas como uma pessoa com seu próprio ritmo, limites e liberdade. Significa dar espaço para os pensamentos dela, mesmo quando divergem dos seus. Significa ouvir mais do que convencer, observar mais do que presumir. Dessa forma, o respeito se transforma em harmonia, um equilíbrio entre o que você sente e o que é certo. Há força na gentileza, mas também é preciso firmeza. Respeito não significa abrir mão dos seus valores ou tolerar o que perturba a sua paz. É a arte de se manter firme, gentil, mas impassível. Os estoicos chamavam isso de virtude da temperança.
manter o equilíbrio entre a indulgência e a evasão, a compaixão e o autorrespeito. Quando você fala com calma, quando suas palavras são ponderadas e sinceras, elas têm peso. Uma mulher percebe isso. Ela sente a firmeza por trás do seu tom, na ausência de ego na sua resposta. O respeito, em sua forma mais verdadeira, é sentido, não exercido. Ele comunica segurança sem submissão e força sem agressão. No amor e na atração, essa linguagem constrói confiança silenciosamente ao longo do tempo. Onde outros usam o charme, o estoico usa a integridade. Onde outros buscam o controle, ele busca a compreensão. E como ele trata os outros em harmonia com a virtude, sua presença deixa uma impressão calma, de equilíbrio, clareza e confiança silenciosa. Respeito não é uma tática, é caráter. O tipo de respeito que perdura muito depois que as palavras são esquecidas. 9. A arte de deixar ir. Há uma certa paz que surge quando paramos de nos apegar ao que não podemos segurar. Os estoicos ensinavam que todas as coisas na vida são temporárias. Momentos, pessoas, sentimentos, até mesmo o próprio amor. Resistir a essa verdade é convidar o sofrimento. Aceitá-lo é descobrir a liberdade. Desapegar-se, portanto, não é um ato de perda, mas de sabedoria. Quando nos apegamos a resultados, a sermos escolhidos, compreendidos ou amados de uma determinada maneira, nossas mentes ficam inquietas. Começamos a medir nosso valor pelo que permanece em vez de por quem somos. A clareza estoica nos lembra que a paz não pode depender de nada fora do nosso controle. A única constante é o nosso caráter. Como pensamos, agimos e reagimos diante da mudança. Desapegar não significa indiferença. Significa importar-se profundamente, mas permanecendo livre de dependência. Significa apreciar o que está presente sem temer o seu fim. Um coração calmo não busca a permanência. Ele encontra significado no momento, sabendo que cada experiência tem seu lugar na ordem natural. A disciplina sustenta essa liberdade. Ela permite que você se liberte graciosamente. Não com amargura, mas com compreensão. O que se vai abre espaço para o que se alinha mais verdadeiramente. Agarrar-se com muita força é lutar contra a corrente. Soltar-se é fluir com ela. No amor, isso se transforma em uma força silenciosa. Uma mulher sente quando a paz de um homem não se desfaz diante da incerteza. Sua compostura lhe diz que ele valoriza a conexão, mas não precisa de posse. Esse desapego não é frieza, é maturidade, enraizada na virtude e na harmonia. Deixar ir é confiar que o que deveria ficar encontrará o seu próprio caminho de volta. E mesmo que isso não aconteça, você permanece inteiro, tranquilo, estável e em paz com o ritmo da vida. 10. Ser escolhido pela quietude. Chega um ponto de silêncio em toda jornada de amor em que o esforço dá lugar à quietude. É o momento em que você percebe que nada do que você faz pode fazer com que alguém realmente o veja. Ele precisa apenas sentir você. E o que ele sente, mais do que tudo, é a sua paz. Quietude não é preguiça, nem retraimento. É a confiança serena que surge quando você para de tentar conquistar o que só pode ser dado livremente. Uma mulher sente essa paz imediatamente, não através de suas palavras ou gestos, mas através da sua energia. É a suave certeza de que você está satisfeito consigo mesmo, independentemente de ela escolher você ou não. É aí que começa a forma mais profunda de atração. Os estoicos frequentemente falavam de ataraxia, um estado de tranquilidade intocado pelo caos externo. Viver dessa maneira é conter as emoções com elegância, agir com razão e aceitar a natureza das coisas sem resistência. A quietude é a personificação dessa sabedoria. Ela permite que você permaneça calmo em meio à incerteza, ame sem ansiedade e permaneça gentil mesmo na decepção. Quando você sai da quietude, para de tentar persuadir. Você escuta mais. Observa sem julgamento. Você dá espaço para que a verdade se desdobre naturalmente. Não há pressa para definir, nem desespero para controlar. Paradoxalmente, é nessa entrega silenciosa que você é mais frequentemente escolhido. Não porque você buscou, mas porque você personificou o que todo coração humano silenciosamente busca: a paz. Uma mulher pode esquecer os detalhes do que você diz, mas se lembrará de como se sentiu na sua presença.
segura, sem pressa, compreendida. E esse sentimento nasce da quietude. Não pode ser forçado, apenas cultivado por meio de autoconsciência, disciplina e aceitação. No fim das contas, ser escolhido não é o objetivo. O objetivo é viver em tal alinhamento com a virtude e a razão que, seja você escolhido ou não, sua paz permaneça intocada. Para o homem estoico, isso é liberdade. Permanecer firme, importar-se profundamente e permanecer tranquilo em todos os resultados. A verdadeira atração, assim como a verdadeira sabedoria, não surge do esforço, mas da quietude. E nessa quietude, tudo o que é real encontra seu caminho até você. Conclusão: uma mente tranquila, um coração livre. Talvez a verdade mais estoicamente controversa seja esta: você não precisa ser amado para viver lindamente. O amor é precioso, mas a paz é sagrada. E a paz deve sempre vir em primeiro lugar. Quando você vive com virtude, harmonia e força silenciosa, o amor ou o encontrará ou passará por você, mas seu espírito permanecerá íntegro. Adoraria ouvir a sua opinião. Você já sentiu a liberdade que vem de abrir mão do controle no amor, de simplesmente ser? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Eu realmente gosto de ler suas experiências e me conectar com suas perspectivas.